Salve, salve coletivo! E aí? Tudo certo? Estão preparados para ouvir uma pregação rica? Hã? Gente, eu não sei se vocês estão entendendo o movimento que está acontecendo aqui, tá? Eu quero dizer, encorajar vocês a participarem, né? A gente teve no sábado esse movimento que foi lindo, sabe, de evangelismo, de estar num lugar onde drogas estavam rolando, onde bebidas, e as pessoas olhavam para nós com temor ao Senhor. E sabe que isso me desperta para um lugar onde o povo, onde o coletivo, ele está se reunindo por um único propósito, sabe? Nós estamos debaixo da mesma visão, e quando a igreja está debaixo da mesma visão, isso produz missão, isso produz transformação do povo. Então, eu quero encorajar vocês a estarem neste lugar. Vai ter muitas atividades. Se você talvez não tenha esse dom de falar com as pessoas, vá, interceda, vá para os abrigos. Tem espaço para todos nós, né? Vamos fazer aquilo que Mateus vai dizer no fim do seu livro, né? De ir e pregar o evangelho, ensinando as pessoas a obedecer tudo aquilo que ele ensinou. Amém? Podemos contar com vocês? Levanta a mão aí, quem vai querer participar. Tira a foto, Lucas, tira a foto. Amém, gente, olha só, estou feliz demais de estar aqui, trazer a palavra, uma ministração para vocês. Não é sempre que eu posso estar aqui, né? E também não estou à altura do Rafa, mas de verdade é uma alegria poder compartilhar aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. E hoje eu vou dar sequência à nossa série Amnésia. E eu vou continuar a ministração do Rafa da semana passada, que ele pregou um pouquinho sobre 1 Pedro, e eu quero que a gente se aprofunde um pouquinho nesse texto bíblico, que a gente vá ali um pouquinho nas entranhas daquilo que Pedro quer nos apresentar, mas além disso, que a gente possa sair daqui entendendo que o Espírito, ele está aqui, querendo, através da sua liberdade, tocar os nossos corações, trazer uma transformação, sabe? Nos colocar em um lugar onde a gente vai se empenhar e se dedicar àquele que é o Consolador. Posso ouvir um amém para isso? Amém. Está disposto a ouvir essa palavra, abrir o seu coração? Amém? É isso, gente. Então, olha só, na semana passada o Rafa falou um pouquinho sobre o próprio Espírito Santo, que ele é o autor, ele é o principal dessa série, a qual a gente quer focar e olhar para a relação da igreja e a relação individual nossa com o Espírito, né? E ele falou muito sobre o Espírito ser o Consolador, aquele que consola, aquele que nos lembra de quem Jesus é, aquele que revela quem Jesus é para nós. Esse é o papel do Espírito Santo. Então ele falou um pouquinho sobre este lugar onde o Espírito lembra da verdade. Amém? E o Espírito Santo é essa pessoa que nos traz à memória diariamente quem Jesus é, a verdade do Evangelho. E continuando um pouquinho daquilo que o Rafa compartilhou, né? Eu quero continuar um pouco nesse tema sobre a amnésia, sobre o esquecimento, sobre tudo aquilo que nos faz esquecer da verdade do Evangelho e dos fundamentos apostólicos que nos foram propostos. O que é essas coisas que fazem com que a gente se esqueça daquela natureza divina a qual Deus nos convidou por meio do Espírito e por meio da graça de Cristo Jesus? Por que a gente se esquece que existe um lugar que a todo momento nós estamos sendo transformados de mente? Por que a gente se esquece que esse lugar foi estabelecido pelo próprio Espírito, né? Então, ao decorrer dessa ministração, eu quero que a gente entenda um pouco mais sobre esse lugar onde a todo momento o mundo e as circunstâncias terrenas estão fazendo com que a gente se esqueça da verdade do Evangelho, da verdade de quem Cristo é e do próprio Espírito, que é aquele que está nos lembrando diariamente quem Ele é. Amém? Então, quando a gente fala de amnésia, a gente fala de um lugar de esquecimento, né? De uma perda total ou parcial da nossa memória. A gente está falando de um lugar onde em algum momento a gente vai se esquecer das experiências e dos acontecimentos que fazem parte das nossas vidas. E isso significa amnésia. E quando a gente fala sobre amnésia, a gente também está falando sobre uma confusão mental, onde a gente está confundindo o tempo, onde a gente está confundindo os fatos, e além disso, a gente está confundindo o nosso propósito. E quando a gente confunde o nosso propósito, quando a gente deixa de olhar
para o próprio Espírito, que revela mais de Jesus e nos mostra o propósito que foi estabelecido na cruz de Cristo, através da sua graça, nós entramos neste lugar de confusão. Está entendendo? Então, falar sobre esquecimento é falar sobre um lugar de perca de propósito. Quando nós se esquecemos de quem o Espírito é, nós caminhamos por um lugar de morte. Nós caminhamos para um lugar onde o Evangelho ele não tem mais prioridade nas nossas vidas. E cara, chegou o momento que a igreja precisa parar de viver uma estagnação, uma morte espiritual, porque a palavra de Deus nos diz que nós nascemos do Espírito, e o Espírito é quem revela quem é Cristo. Então, se você está distante do Espírito, você está rumo a um lugar de morte. Essa é a verdade, e é isso que Pedro vai nos dizer, e a gente vai ver isso com mais calma. E eu queria aqui começar com um texto bíblico, que não é o principal, então você não precisa abrir aí na sua Bíblia, mas eu queria ler de maneira rápida, que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, do verso 9 ao 11, que vai dizer o seguinte: nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e coração nenhum recebeu o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus, porém, o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, quem é que conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito que está nele? Da mesma forma, ninguém conhece o pensamento de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Olha só o que Paulo vai dizer aqui em 1 Coríntios. Ele está deixando claro para a gente que nenhum olho viu, que nenhum ouvido ouviu aquilo que ele estabeleceu no seu grande amor. Ele está dizendo que através do Espírito, que é quem conhece de maneira íntima o coração de Deus, é através do Espírito que você conhece de maneira profunda o propósito que Deus estabeleceu desde a fundação de todas as coisas. E quando eu estava meditando um pouquinho nesse versículo, eu lembrei de uma situação específica que eu passei com a minha avó. E eu vou tentar não chorar, porque eu já chorei quando eu estava preparando aqui, mas eu quero contar sem tentar chorar, hein? Se eu chorar, vocês me perdoem. Mas quando eu estava lendo esse texto, Deus me lembrou de uma situação específica que eu vivi com a minha avó. Minha avó já é falecida desde 2014, e ela era uma mulher que por toda a sua vida ela foi muito autônoma. Vivia sozinha, tinha sua própria casa, tinha suas coisas, de maneira muito simples, trabalhava, fazia todas as coisas. E ela morava alguns quarteirões da minha casa, né? Então a gente tinha uma proximidade. Até um momento da vida dela ali, já com 70 e poucos anos, que algumas situações de saúde começaram a prejudicar essa autonomia, né? E ela já estava passando por um momento de dificuldade ali, de não conseguir mais ficar sozinha. Então meu pai tomou a decisão de trazer ela para a nossa casa, para viver ali com a gente, para que a gente pudesse de alguma maneira trazer um cuidado ali pessoal, né? Então, ela vem morar com a gente naquele momento ali, 2013, se eu não me engano. Eu já estava trabalhando, estudando, chegava tarde em casa, mas sempre que eu chegava, acontecia uma coisa muito específica. Ela me procurava, ela tinha um quartinho dela lá, com algumas coisas, e ela me procurava para pedir uma única coisa. Ela me chamava de Rico, então sempre que ela me encontrava eu falava: filhinho, Rico, você pode colocar a música que eu gosto? E ali naquele momento ela já estava ali começando a ter um Alzheimer, e ela estava começando a perder a memória mais próxima, ali, a memória de coisas de não tão distante, né? Memória de curto prazo. E aí ela me chamava, e ela sempre pedia para colocar a mesma música. Ela falava: filhinho, coloca aquela música que eu gosto, do cantor que ele pula no mar, né? E essa música que ela adorava era a música do James Blunt, aquela You're Beautiful. Quem conhece essa música? Então, sempre que ela me via, ela falava: filhinho, coloca a música lá para a vovó. Aí eu ia lá, colocava na TV, não lembro se na TV ou no computador, e ela assistia o clipe ali, toda vibrada ali, toda animada, dançando, né? E era um momento de alegria para ela, né?
E aí passava alguns minutos, após o clipe terminar, ela voltava para mim: Rico, você pode colocar a música que eu gosto do cantor? E eu falava: vó, você acabou de ver, a gente acabou de ver junto e tal. Não, filhinho, põe de novo. E aí eu colocava de novo, e isso podia durar o dia inteiro, assim, né? Porque ela perdia essa memória, mas ao mesmo tempo, meditando nessa palavra, Deus me trouxe uma memória, me trouxe à memória uma alegria que a gente viveu junto nesse período de dificuldade. E essa música do James Blunt virou um elo de conexão entre mim e a minha avó. Porque naquele momento, e sempre que toca essa música, eu lembro de quem ela era. Eu lembro das alegrias que a gente passou junto, ela dançando em casa, mas ao mesmo tempo eu lembro da mulher que ela foi, né? Preta, criou seus filhos sem os pais, né? Na periferia de São Paulo, e ela venceu todas essas coisas, né? Então, quando eu olho para essa música, eu olho por um elo de ligação que me conecta às raízes da minha avó, ao estabelecimento de quem ela era, do encorajamento que ela teve ao longo da vida, né? Então, quando eu olho para essa realidade, eu sempre lembro de uma maneira alegre. Eu lembro da minha avó nesses momentos ali de dificuldades, ali de o início de uma doença, mas eu lembro dela alegre, né? Se alegrando com algo que era muito simples. E sabe o que é mais interessante disso? Essa música, ela se tornou um elo de conexão entre mim e a minha avó nesses momentos difíceis. E sempre que eu lembro dessa música, me traz uma realidade de profunda lembrança de momentos felizes, né? Nem sempre a gente teve momentos felizes na família, mas esse momento específico me traz à memória essa sensação de alegria e felicidade. Essa alegria de que a minha avó faz falta para mim. Isso é interessante porque foi uma música que eu nem gosto tanto assim, mas que toda vez que eu lembro, ela me traz à memória coisas boas. Ela me traz à memória aquilo que eu vivi de bom com a minha avó. Aquilo que antes dela partir, ela consolidou ali de uma maneira muito simples comigo, né? E é interessante porque quando a gente se alegra com essa realidade, e como essa música virou esse elo de ligação e essa lembrança que sempre me levava a esse lugar, quando eu estava preparando essa ministração, Deus me lembrou que o Espírito Santo é parecido com essa música. E Ele é o nosso elo de conexão, é o elo que nos conecta com Cristo, é aquele que revela mais de Jesus. Então, sempre que eu recordo dessa música, isso me traz boas lembranças de um tempo passado. E o Espírito Santo está aqui nessa noite querendo te lembrar que Jesus está aqui querendo ceiar, querendo ter comunhão contigo, querendo te lembrar do passado, mas querendo apontar para o futuro e para uma esperança que ainda há de vir, uma esperança que é a volta de Cristo e a sua igreja, e Cristo voltar para a sua igreja, voltar e casar com a sua noiva. Você entende isso? O Espírito é aquele elo de ligação que nos lembra diariamente de quem Cristo é. O Espírito Santo é quem nos lembra da verdade, é quem nos revela a verdade de Cristo. O Espírito Santo é aquele que abre os olhos da cegueira do pecado. O Espírito Santo é aquele que nos traz uma esperança futura. O Espírito Santo é quem nos conduz aos fundamentos apostólicos. É aquele que consolida, que nos lembra, que nos revela mais daquilo que foi consolidado lá no Novo Testamento com os apóstolos. O Espírito Santo é o nosso consolador, o Espírito Santo é o próprio Deus, o Espírito Santo é uma pessoa. Você sabia disso, que o Espírito Santo é uma pessoa? E se o Espírito é uma pessoa, ele se chateia, certo? Ele se chateia com o nosso pecado, porque agora ele habita em nós, e o fato dele habitar em nós, quando a gente peca, entristece a pessoa do Espírito. O Espírito Santo é quem nos lembra que nenhum olho viu, que nenhum ouvido ouviu, e coração nenhum concebeu o que Deus preparou para aqueles que o amam. Está entendendo isso, o papel do Espírito?
neste lugar de amnésia e de esquecimento, que a todo momento a nossa rotina tem tomado conta das nossas vidas e a gente tem esquecido do que verdadeiramente importa. Faz sentido? Então, gente, o Espírito ele está aqui nessa noite, ele está aqui neste lugar, para nos tirar deste lugar de amnésia, para nos tirar deste lugar de esquecimento, e Ele quer construir uma relação e um elo de conexão conosco, para que Cristo seja revelado, e para que à medida que Cristo se revele através do nosso relacionamento com o Espírito, a gente revele mais de Cristo para outras pessoas. Então é chegado um tempo onde os seus baldes vão estar cheios, e vai começar a transbordar, e as pessoas vão começar a viver e experimentar o Espírito por conta do relacionamento que vocês têm com Ele. Mas chegou o momento da gente sair desse lugar de estagnação, deste lugar onde o Evangelho ele não amadurece em nós, para a gente alcançar um lugar maduro, onde as virtudes do Evangelho vão ser estabelecidas, e a gente vai desfrutar deste lugar através do Espírito. Eu creio nisso, você crê nisso? E você quer que isso possa começar aqui nessa noite? Eu creio. Então o Espírito está querendo produzir em nós uma memória espiritual. Sabe o que significa? Que à medida que Ele produz essa memória espiritual em nós, à medida que a gente vai para a provação da vida comum, né, essa memória vai estar fresca e a gente vai se lembrar diariamente daquele que é o verbo de ação que criou todas as coisas. Então, quando a gente vai para a prova, sabendo quem Jesus é, através da revelação do Espírito, muda a maneira com que a gente se posiciona. Então, por isso que eu queria, agora que você abrir sua Bíblia aí, a sua Bíblia, em 2 Pedro, no capítulo 1, a partir do verso 3. Olha o que vai dizer lá, né? O Rafa leu esse texto na semana passada, mas a gente quer entrar um pouco mais a fundo no que o texto quer nos ensinar. 2 Pedro, capítulo 1, do verso 3, a partir do verso 3, vai dizer o seguinte: o seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos, para a vida e a piedade por meio do conhecimento daquele que nos chamou, para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu suas grandiosas promessas, para que por elas vocês se tornem participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo, causado pelos maus desejos. Por essa razão, empenhem-se para crescer a sua fé. A virtude, o conhecimento ao domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança, e a perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade, e a fraternidade, ao amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo na vida de vocês, elas impedirão que sejam ineficientes e improdutivos no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Todavia, se alguém não as possui, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim, a entrada ao reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será inteiramente suprida a vocês. Amém? Quem conhece esse texto aqui? Esse texto aqui, a gente consegue pregar ele em qualquer lugar, porque ele traz uma relação do que significa o Evangelho, né? Pedro vai começar aqui a sua segunda carta, saudando a igreja, mas ele já vai começar dizendo algumas coisas importantes, né? Falando e nos ensinando sobre a qualidade da vida da igreja. Quando ele fala aqui sobre virtudes, sobre fraternidade, sobre amor, sobre piedade, ele está ensinando um caminho das virtudes da igreja, reflexo do conhecimento que é estabelecido em quem Cristo é. Então, a partir do conhecimento de quem Cristo é, nós desfrutamos das virtudes da igreja, nós desfrutamos das virtudes do corpo. Está entendendo?
Então Pedro deixa claro aqui que os recursos para uma vida piedosa, as virtudes, ela não vem do esforço humano. Não tem como a gente adquirir essas virtudes através do nosso próprio esforço. E esse é o maior problema da igreja de Cristo, porque a todo momento a gente quer adquirir as virtudes que Jesus quer nos revelar através do nosso próprio esforço. E esse caminho é um caminho perigoso, porque a gente vai bater neste lugar de esquecimento. Porque à medida que a natureza humana, ela toma o lugar da natureza divina, a gente se esquece, a gente volta para este lugar de amnésia. A gente esquece o que significa viver o verdadeiro evangelho. Então Paulo está dizendo isso, que essas virtudes não podem ser alcançadas por esforço humano, por nenhum conhecimento próprio de Cristo, né? E aqui eu quero te dar o contexto de 2 Pedro, a carta que foi escrita por Pedro aqui. Ele estava escrevendo com uma intenção de escrever para os falsos profetas ali, para instruir a igreja de que existia alguns falsos profetas tomando conta da igreja. E esses falsos profetas ali, especificamente na carta de Pedro, são os gnósticos. E os gnósticos acreditavam naquele momento que para você ser uma pessoa mais santa, você precisava adquirir conhecimento. Eles acreditavam que o corpo ele era algo descartável, né? E que o pecado que habitava em nós, só existia sujeira em nós. Então, à medida que eles entendiam que quanto mais conhecimento eles adquiriam, mais próximo eles estavam do Criador, né? E que o corpo não tinha valor nenhum. Então Pedro, quando está escrevendo essa carta, ele também está combatendo esses falsos profetas. Ele está dizendo, essas verdades que são estabelecidas aqui, não são conquistadas pelo seu próprio conhecimento, mas são dadas de maneira gratuita para todo aquele que quer conhecer aqueles que o chamou. Olha o que vai dizer lá no versículo 3, né? O divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida de piedade, por meio do conhecimento daquele que nos chamou. Né? Por meio do conhecimento. Quem é que revela Cristo? É o próprio Espírito. Então, por meio do Espírito, quando a gente entende que o Espírito é aquele que nos traz conhecimento de Cristo, quando nós nos relacionamos com Ele, a gente adquire essas qualidades, essas virtudes que estão estabelecidas em 2 Pedro, no capítulo 1. Está entendendo? Então Pedro está combatendo aqui esses falsos profetas. Ele está falando que a função do Espírito aqui é nos dar recurso para acessar as qualidades e as virtudes. Esse é o papel do Espírito. E ele vai dizer lá no capítulo 8, para a gente se empenhar neste lugar. Então existe uma responsabilidade nossa neste lugar de acessar o recurso que é o Espírito, para que a gente não volte para esse lugar de esquecimento, para que a gente não volte para este lugar onde a gente se esqueça de maneira diária quase de quem o Espírito é. Então para isso a gente precisa acessar o Espírito que vai revelar em conhecimento quem é aquele que nos chamou. No capítulo 9 ele vai dizer que se você não tem este lugar, se você não acessa essas virtudes da igreja, você está cego. Você está no lugar de esquecimento e de falta de entendimento. E sabe de uma coisa interessante, quando ele fala aqui no versículo 3, que o divino poder foi nos dado, né, através do conhecimento, ele também está falando que o mesmo poder que ressuscitou Jesus está acessível à igreja. Que o mesmo poder que trouxe de volta Jesus no terceiro dia, ele está acessível a todos nós através do Espírito. E a gente às vezes considera e leva essas coisas de maneira leviana, né? Por isso que Paulo está combatendo todas, Pedro está combatendo. Sempre que eu falar Paulo é Pedro, tá? Na mensagem de hoje, Paulo é Pedro. Então Pedro está combatendo essa realidade da igreja estagnada. E gente, não sei vocês, mas por muitos momentos na minha vida eu vi o quanto eu estava estagnado. Sabe, o quanto eu estava sendo um crente que estava distante e se esquecendo de quem o Espírito era. E consequentemente se esquecendo de quem Jesus era. Sabe por quê? Porque a todo momento, quando a gente olha para a nossa realidade, a gente está lutando, a gente está batalhando com coisas que estão roubando a nossa atenção.
E são inúmeras. Mas se a gente não se esquecer deste lugar, da divina provisão que nos é apresentada através do poder e do conhecimento, a gente não vai desfrutar daquilo que Jesus tem para nós. E sabe, olhando para essa realidade, sabendo que é o Espírito que está ali trazendo conhecimento de Jesus, a pergunta que eu me fiz e que eu estendo para vocês é: por que nós negligenciamos a pessoa do Espírito? Por que quando a gente olha para a igreja e pergunta, cara, você conhece quem é o Espírito Santo? E as pessoas não têm condição de responder ou não sabem. Isso é um alerta para nós. Porque se o Espírito é aquele que traz a revelação de quem Jesus é e da sua obra que foi estabelecida na cruz através da sua graça, se nós não sabemos quem Ele é, nós não estamos entendendo o verdadeiro Evangelho. E esse é um alerta para a igreja que Pedro está construindo lá na fundação da igreja primitiva, mas que serve para nós hoje. Certo? E aí eu quero que você se pergunte, você conhece aí? Pergunta para você mesmo aí. Você conhece o Espírito Santo? Você consegue trazer uma resposta na ponta da língua de quem o Espírito é para você? Porque esse é um alerta para a gente saber em qual lugar a gente está desses lugares da virtude. Gente, se a gente quer acessar esse lugar, a gente precisa entender que o Espírito ele tem um papel fundamental. Se Ele é uma pessoa, Ele quer nos usar como uma ferramenta. Se Ele revela mais de Cristo, a gente precisa se conectar mais com Ele. A gente precisa estar diariamente em conexão com Ele. Nesse elo, assim como é aquela música que me lembra desses momentos que eu tive com a minha avó. O Espírito também é quem nos revela e nos lembra de quem Cristo é e da esperança futura que há de vir. E Pedro vai dizer que nós precisamos se apropriar da provisão divina. Isso significa que à medida que nós conhecemos plenamente Cristo, mais essa provisão divina é estabelecida em nós. Então, a gente precisa deixar o Espírito Santo nos lembrar diariamente de quem nós somos. Porque se nós estamos perdendo o nosso propósito e nós não estamos entendendo qual é o verdadeiro propósito das nossas vidas, quer dizer que esse elo de conexão foi quebrado em algum momento. E à medida que a gente se reconecta, a gente volta a conhecer o propósito que Deus tem para nós, enquanto crente, enquanto cristão, enquanto indivíduo. Entende? Versículo 4, ele vai dizer assim, dessa maneira Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornem participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo, causado pelos maus desejos. Olha só, Pedro está dizendo aqui que as promessas de Deus nos tornam participantes da obra divina. E o que isso significa? O que é ser participante da obra divina? O que é participar deste lugar que nos foi prometido desde a fundação de todas as coisas? Nada mais, nada menos do que é Deus nos mostrando que Ele nos resgatou e agora Ele nos apresenta um plano de salvação. Então, falar sobre este lugar das promessas de Deus e participar da obra, da natureza divina é reconhecer o plano que Deus tem para nós e olhar para este lugar e saber que a salvação agora pertence a nós através da cruz de Cristo. E isso é participar da natureza divina. Por intermédio dessa preciosa promessa, nascemos do Espírito, passamos a fazer parte da família de Deus. Quando a gente olha, e agora falando de Paulo, tá? Lá em Romanos 8, no versículo 9, olha o que ele vai dizer sobre essa realidade que Pedro está nos apresentando. Romanos capítulo 9 vai dizer assim, entretanto, vocês não estão sobre o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não pertence a Cristo.
Paulo aqui está estabelecendo uma relação importante do Espírito para qual aqueles que não têm o Espírito, né? Então ele vai dizer de maneira clara, se você não tem o Espírito, você não pertence a Cristo. Então quando a gente olha para esse capítulo 4, para o versículo 4 de 2 Pedro, ele está dizendo que participar deste lugar da natureza divina significa participar de quem o Espírito é. E aí, Paulo deixa claro isso: se você não participa do Espírito, se você não está conectado com o Espírito, você não está conectado com Cristo, você não pertence a Cristo. Então o Espírito tem um papel essencial na maneira com que a gente vai entender e compreender o Evangelho e a integralidade que está por trás de tudo isso. Então por que a gente negligencia o Espírito? Porque a gente está num lugar de estagnação. Porque a gente está num lugar onde a gente não está vivendo e experimentando aquilo que nos foi proposto. Porque a gente não conheceu de maneira profunda. E esse é um alerta para todos nós, gente. Não estou dizendo isso como uma acusação, mas é um alerta para vocês lembrarem que o Espírito está aqui. E através da sua liberdade pode haver reconciliação. Pode haver um lugar onde Cristo vai se revelar de maneira profunda para vocês. E pode começar aqui, nessa noite. Entende? Então a natureza divina é ter um Espírito habitando em você, ser transformado neste lugar de uma nova criatura. E isso é lindo demais, sabe? E olha só que interessante, diante dessa realidade a gente está dividindo a nossa atenção com muitas paixões estabelecidas de maneira social. Quando a gente olha para a nossa realidade de vida hoje, a gente vê a nossa atenção sendo dividida em diversas coisas, né? Antes eu pregava aqui, eu falava sobre redes sociais, mas hoje o que rouba a nossa atenção é o tempo de tela. São muitas as coisas onde a gente gasta tempo. A gente deixa a nossa atenção, e essa briga por atenção muitas vezes nos leva a um lugar de esquecimento de quem Cristo é. Porque essa briga por atenção vai nos levar a um lugar onde muitas vezes nós se distanciamos do Espírito. E não só é o tempo de célula, mas é de telas, mas é a sexualidade, sabe? É o individualismo. Às vezes uma vida universitária, e a gente coloca a culpa tudo nos estudos, desse distanciamento, né? Eu sei que a rotina é difícil, eu passei por isso, gente, quase desisti. Mas à medida que a gente se conecta com o Espírito, a gente entende o que verdadeiramente importa. A gente entende que quando a gente está sendo roubado em todas essas coisas, na autossuficiência, sabe, no individualismo, a gente começa a voltar para o lugar de essência. Para este lugar onde o Espírito volta e nos traz de volta a um lugar de essência. É nesse lugar que a gente vai construir maturidade, crescimento, nesse lugar de volta, porque senão, se a gente continuar dando vazão às nossas paixões, a tudo aquilo que quer nos roubar deste lugar e quer nos trazer de volta a um esquecimento, a gente começa a andar para trás, a gente começa a dar passo para trás em vez de dar passo para frente. E é chegado um tempo onde a igreja precisa acessar este lugar de maturidade, gente. Já passou o tempo que a gente vem aqui só no sábado para receber uma palavra e ir embora. O Espírito Santo quer despertar você para mais. E à medida que você se conectar com Ele, a verdade de Cristo vai ser estabelecida. E isso não vai ser mais suficiente. Sentar aqui nessa cadeira, olhar um para os outros, sair para comer, ir numa célula, não vai ser suficiente. E aí o fogo do Espírito vai começar a arder nos nossos corações para que a gente vá, para que a gente possa participar do ID. Entende? Para que a igreja comece a se movimentar naquilo que é a verdade de Cristo, que é revelada pelo Espírito. Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque a gente precisa experimentar essa vida de revelação profunda. Porque isso aqui que a gente está vivendo não pode ser suficiente para nós, entende?
Eu não quero viver esse ciclo vicioso de trabalho, casa, estudo, lazer. Eu quero mais, eu quero experimentar aquilo que Deus está me propondo em uma natureza divina, transformada, a qual o Espírito me guia para vencer todas essas paixões que a carne me propõe. É isso que Pedro está querendo nos ensinar aqui. A todo momento essas coisas estão tentando criar memórias em nós, para que a gente se esqueça do que verdadeiramente importa. É isso que o tempo de tela quer fazer com você. Te levar para um lugar de amnésia, para que você se lembre dos momentos que você está tendo com seu filme, com suas redes sociais. E à medida que você se conecta com essas coisas, você cria memórias. E as memórias verdadeiras que importam, você vai esquecendo. Você vai deixando ali num limbo. Vocês estão entendendo, gente? Está fazendo sentido para vocês? E aí, versículo 5. Pedro vai falar ali sobre essas qualidades de maneira mais efetiva, né? Ele vai dizer o seguinte: por essa razão, empenhem-se para acrescentar a sua fé. E ele vai falar ali de todas as virtudes, de todas as qualidades da vida cristã. Mas eu quero aqui que você entenda uma coisa, né? Pedro, ele está trazendo uma clareza e ele vai dar uma ênfase neste lugar de se empenhar. A gente viu lá no texto, no capítulo 3, que esse poder divino, ele não vem do homem. Esse poder divino, né, que é a revelação de Cristo, ele não pode ser acessado por uma natureza humana, e sim por uma natureza divina. Então, por que aqui no capítulo 5 ele está falando empenhem-se? Empenhem-se para acrescentar à sua fé virtude. Né? E tem uma coisa interessante, quando a gente vai lá para o original, no grego, essa palavra empenhem-se, em outras traduções vai estar associa-se. Ela tem um entendimento muito interessante, porque quando a gente vai ver esse verbo lá no original, ele está falando sobre um lugar que foi estabelecido, esse verbo foi estabelecido nas peças helênicas lá no período grego. Né? E o que significa isso? Significa que existia uma pessoa específica, que ela pagava e bancava toda a peça teatral e os dramas helênicos naquela época. Então existia uma pessoa específica, que ela tinha essa grana, que ela botava lá, sem querer ter retorno nenhum. E a tradução, quando a gente olha por esse verbo grego, né, dessa pessoa que lá ia investir nessa peça teatral, a tradução, quando a gente faz a tradução para o português, a palavra significa cooperação generosa e dispendiosa. O que isso significa? Quando ele fala de associar-se, de empenhar-se, ele está falando sobre um lugar de cooperação generosa. E quando você olha para essa palavra no original, isso dá mais profundidade, porque Pedro está dizendo, você precisa cooperar com o Espírito de maneira generosa, de maneira dispendiciosa. O que significa isso? Que isso tem um preço e custa caro, não é barato. Então, cooperar de maneira generosa com o Espírito significa se aprofundar, significa dar tudo que a gente tem sem querer retorno. Então, quando Pedro está dizendo isso, empenhem-se e associem-se, ele está dizendo que a nossa parte, ela precisa ter uma cooperação generosa, que a gente precisa pagar um preço que às vezes vai ser caro, mas não querendo um retorno. Empenhar-se é entregar de maneira generosa a cooperação, sabendo que o custo não é barato. Então, olha que interessante, antes dele falar e entrar nessas virtudes sobre fé, sobre conhecimento, ele está dizendo que existe uma responsabilidade que é nossa, implícita neste lugar. Existe uma responsabilidade que é minha e sua, de se empenhar, de cooperar com o Espírito de maneira generosa. E eu estou vivendo uma estação de responsabilidade com Estevão, né?
E às vezes eu peso a mão um pouco com ele, às vezes eu grito num momento que talvez não era para gritar, e a gente começa a entender o que significa verdadeiramente esse lugar de empenho. Existe uma responsabilidade nossa que não é fácil, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade que precisa ser estabelecida e construída com o Espírito. Este é o lugar que o Espírito Santo quer nos levar. E aí, Pedro vai falar sobre essas virtudes do Evangelho que é conquistada através do conhecimento de Cristo Jesus. E ele vai começando a falar sobre fé, que a fé e a virtude elas podem caminhar juntas, né? Fé nada mais é do que a pedra fundamental daquilo que nós cremos. Fé é a coluna da vida cristã, né? O autor de Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que há recompensa nos que buscam. Então Pedro vai associar a fé aqui à virtude. O que significa virtude? Significa excelência. Então ele está falando de um fundamento principal do cristianismo e da nossa vida cristã, mas ele também está falando de um lugar de virtude e excelência. E sabe o que é mais interessante? Que uma vida cristã, ela precisa refletir a virtude e a excelência de Cristo. Você está entendendo esse papo e essa construção? Se o Espírito é aquele que nos leva a este lugar de conhecimento, revelando Jesus, quando a gente entende que a gente precisa viver uma vida cristã onde a fé e a virtude faz parte, a gente precisa passar por um lugar de relação com o Espírito. Esse é o caminho, porque se a gente quer exercer excelência através do caráter de Cristo, a gente precisa olhar para este lugar, onde o Espírito constrói isso em nós através do conhecimento. Certo? Então, uma coisa muito interessante, não sei se é interessante, mas o que tem de gente por aí refletindo vários caráteres que não são o caráter de Cristo, a gente não consegue colocar no papel, né? E eu digo isso por mim também, porque muitas vezes eu não reflito o caráter que deveria ser refletido de Cristo. Fé e excelência, fé e excelência. E ele continua, né? Conhecimento e domínio próprio. Conhecer o Espírito nos leva para este lugar. Esse lugar também que é estabelecido lá em Gálatas 5, que vai falar sobre o fruto do Espírito. E Paulo aqui, ele está fazendo um contraste por tudo aquilo que são as paixões da carne, mostrando que à medida que a gente se conecta com o Espírito, o que o Espírito produz em nós. E Pedro vai trazer à memória aqui que essa virtude, ela vem através do domínio próprio, desse autocontrole, entende? É quando a gente entende que as paixões da carne, quando a gente olha para essa realidade, ter domínio próprio significa ter autocontrole sobre todas essas coisas. E a gente vê que em Gálatas 5, isso só vai ser estabelecido através do fruto do Espírito. Então você quer reconhecer um crente, olha para o fruto que está saindo dele. Olha para o autocontrole. Olha para a paciência. E isso é o reflexo, isso é a virtude da vida cristã. Então, à medida que a gente se conecta com o Espírito, a gente vive essa realidade. E o fruto, ele começa a ser evidente em nós. E o fruto começa a ser reconhecido pelas pessoas que estão ao nosso redor. E esse fruto é o fruto do Espírito. Você está entendendo? E ele continua, domínio próprio, perseverança. E perseverança é uma coisa muito interessante, porque quando a gente vai entender de maneira profunda o que significa perseverança, né, ela nada mais é do que uma paciência triunfadora diante de circunstâncias adversas. Cara, perseverar é a gente saber que mesmo diante das adversidades, a gente tem uma paciência que é triunfante. E isso só pode ser possível quando a gente estabelece a nossa fundação na rocha, que é Jesus. Porque como a gente vai perseverar diante dessa situação, das atribulações da vida, sem entender que existe uma esperança futura, sabe? Então perseverança é este lugar
onde a nossa paciência ela triunfa sobre as circunstâncias adversas. E Tiago vai falar um pouquinho sobre isso lá na sua carta. Logo no capítulo 1 ele vai dizer o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança tem ação... Opa, travou. Espera aí que travou aqui, gente. Está caindo suor aqui. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que falte coisa alguma. Então, olha só, a provação é aquela que produz fé, e a fé vai produzir perseverança. Então, quando a gente olha para essa realidade, a perseverança nos conduz a um lugar onde o fim é estabelecido, onde a esperança futura de Cristo e a volta dele para receber a sua igreja, ela nos conduz a este lugar onde a paciência triunfa sobre a adversidade. E isso só é possível com quem? Com a ajuda do Espírito, que nos conduz a um lugar, agora não mais de esquecimento, mas de lembrança de quem Cristo é e dessa esperança futura. E ele ainda fala sobre piedade e fraternidade. E fraternidade aqui nada mais é do que a nossa coletividade e a nossa comunhão. É o amor que nós estabelecemos com o próximo. E a construção do Espírito nos conduz a este lugar, onde a comunhão dos santos é estabelecida. Então, experimentar essa fraternidade que Pedro aqui está dizendo, que é um atributo da igreja, é desfrutar deste lugar de comunhão. É desfrutar deste lugar onde essa esperança compõe a nossa visão, compõe a nossa missão. Está entendendo? Está fazendo sentido para vocês? E aí ele termina ali falando sobre esses atributos, falando sobre a fraternidade conectada ao amor. E aqui ele está falando sobre esse amor ágape, esse amor sacrificial, né? Que é um atributo que também está estabelecido ali no Espírito, né? Tão simples quanto parece. No amor de Cristo é despertado não por aquilo que nós somos, mas sim por quem Cristo é. Esse amor é despertado em nós por quem Cristo é e não por quem nós somos. Não que a gente seja amáveis, né? Longe disso. Na realidade, o próprio Cristo é amor. O próprio Deus é amor, né? Então, aqui no capítulo 7, no versículo 7, Paulo ele termina essa relação das virtudes que a igreja precisa ter. Ele termina ali e encerra essas virtudes dizendo, né, não se esqueça, para que a gente se empenhe, para que a gente se associe, para que a gente desfrute, para que a gente coopere de maneira generosa com o Espírito. Para que aí sim, a partir disso, a gente não caia lá no versículo 9, que vai dizer que se a gente não tem essas coisas, se a gente não tem conhecimento daquele que nos chamou, o que isso significa? A gente está cego, a gente está olhando para a realidade terrena, vendo as coisas de perto. Quando a gente vai lá no versículo 9, eu já estou encerrando, viu gente? Pedro vai dizer isso, todavia, se alguém não possui todos esses atributos que a gente falou aqui, que estão estabelecidos no Espírito, está cego, e só enxerga o que está perto, se esquecendo da purificação dos seus antigos pecados. Então ele está dizendo, se você não tem essa conexão com o Espírito, que é quem te lembra diariamente de quem Jesus é, você está cego e está olhando para as coisas que estão perto. Você só está olhando para as coisas que são terrenas, que estão acessíveis aos seus olhos, mas você está se esquecendo de olhar para as coisas que são divinas, que estão longe, mas que logo vão estar perto. Então esse é o papel do Espírito,
nos trazer a realidade da natureza divina estabelecido em todos esses atributos que Pedro está nos conduzindo. Então, se você possui o divino poder que vem por meio do conhecimento daquele que os chamou, você não está cego. E Pedro deixa claro, né? E ele vai dizer também lá no versículo 5. Cadê? No versículo 8 ele vai dizer o seguinte, porque essas qualidades existem, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo na vida de vocês, elas impedirão que sejam ineficazes e improdutivos no conhecimento do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que Paulo está dizendo aqui: se você não acessa esse lugar do Espírito, você está estagnado, está improdutivo. Você está infrutífero, você está se esquecendo daquilo que Deus gostaria que você se lembrasse. E Pedro aqui é muito claro, gente, ele está falando sobre uma ineficácia, uma improdutividade, sobre um crente que está aqui na igreja sentado e só consumindo a igreja. E eu tenho certeza que não tem ninguém aqui nessa noite fazendo isso. E se tiver uma oportunidade de você se reconciliar com o Espírito, e se lembrar das coisas que verdadeiramente importam. Entende? Então o versículo 9 vai trazer essa realidade e nos dizer de maneira clara que existe um lugar onde a gente dá vazão às coisas da carne, e esse lugar nos leva para um lugar onde a gente vai viver uma amnésia, onde a gente vai viver cegos para aquilo que Deus quer nos mostrar. E eu queria convidar vocês para ficar de pé, chamar o time de louvor. No capítulo 10, ele volta a falar sobre esse empenho e essa responsabilidade que existe da gente acessar o Espírito, da gente experimentar, e não só experimentar, mas olhar ele também como algo que precisa ser ativado dentro de nós. E ele está acessível para que a gente possa experimentá-lo, praticá-lo, né? E amadurecer com ele. A partir do capítulo 12, a gente vai ver Pedro ali ainda relembrando e falando da importância que existe em lembrar os membros da igreja deste lugar onde Cristo o alcançou. E ele vai dizer lá no capítulo 12, né? Por isso, sempre que terei cuidado de lembrar dessas coisas, mesmo que já as conheçam e estejam fortalecidos na verdade. Então Paulo aqui está assumindo um compromisso. Pedro, tá? Pedro aqui está assumindo um compromisso, mesmo que diante de uma igreja que está sendo frutífera, ele assume essa responsabilidade, esse empenho de voltar sempre a este lugar, para lembrar a igreja de quem o Espírito é, para lembrar a igreja de quem Cristo é. Então, assim como Pedro, que a gente possa viver essa realidade, primeiro de se conectar com o Espírito, à medida que ele vai revelando quem Jesus é para nós. E à medida que a gente alcançar esse lugar, que a gente possa lembrar outros deste lugar onde a gente testemunha quem Cristo é, e a partir desse testemunho a gente constrói essa relação de lembrar diariamente as pessoas que estão ao nosso redor desse compromisso com o Espírito e com Cristo. Eu me recordo lá no livro de Deuteronômio, quando a gente olha para a realidade de Deuteronômio, a gente vê ali Moisés apresentando de novo para uma nova geração a antiga aliança, que foi estabelecida lá no Monte Sinai, né? Porque a primeira geração não pôde acessar esse lugar que foi prometido e que foi consolidado lá no Monte Sinai. E aí a segunda geração que vai acessar esse lugar da terra prometida, né? E o livro, quando a gente vai lá para o original, a gente vai ver que
A tradução desse livro é a segunda lei, porque Moisés se compromete com essa geração para reforçar a aliança que ele tinha estabelecido, né? Deus, através de Moisés, para reforçar nessa geração a aliança que ele tinha estabelecido lá no Monte Sinai, dizendo para ele: vocês precisam olhar para trás, mas agora vocês precisam também olhar para o presente e olhar para o futuro, porque existe uma promessa estabelecida sobre a geração e a descendência de vocês. E a partir deste lugar, a segunda geração ela entra na terra prometida. E Moisés e a geração que ficou no deserto, ela fica por lá. E a pergunta que eu me fiz olhando para essa realidade é: quem eu quero ser? Será que eu quero ser a geração que se esquece de toda aliança e promessa que foi estabelecida pelo próprio Deus Criador? Ou eu quero desfrutar da aliança que agora, através do Espírito, que está nos revelando ainda mais quem Cristo é, para que a gente possa entrar neste lugar e desfrutar de maneira profunda da presença de Deus? Esse é o lugar que eu desejo estar. Eu não quero ser como aquela geração que passou por todas aquelas coisas com o próprio Deus, que experimentou todas aquelas coisas com o próprio Deus, mas a rebelião do coração delas fez com que elas se esquecessem da aliança que tinha sido estabelecida. Então, nessa noite, o convite do próprio Deus, através do Espírito, é para que a gente volte para este lugar, para que a gente se empenhe e se responsabilize neste lugar de relacionamento com Cristo. E a pergunta que eu estendo para vocês é: como está a sua vida diante deste texto? Diante das virtudes e do próprio Espírito, que é aquele que revela o conhecimento daquele que nos chamou. Você consegue fazer uma autoanálise e olhar para dentro de si e se perguntar se você tem se esquecido de quem o Espírito é? Se as paixões que têm roubado a sua atenção têm se distanciado, têm feito você se distanciar da própria presença do Espírito e do próprio Cristo? No capítulo 17, ainda em 2 Pedro, a gente vai ver Pedro falando que ele foi uma testemunha ocular da majestade de Cristo. Ele foi uma testemunha ocular, ele viu de maneira pessoal aquilo que era a majestade do próprio Cristo. Quanto mais a gente se conecta com o Espírito, mais a gente se torna uma testemunha ocular da majestade de quem Cristo é. E de glória em glória nós vamos sendo transformados pelo Espírito. E esse mesmo Espírito e esse mesmo poder que está escrito aqui em 2 Pedro, lá no verso 3, está aqui nessa noite. O mesmo poder que ressuscitou Cristo está aqui através do Espírito, te lembrando da essência do Evangelho, se lembrando deste lugar onde o Evangelho é estabelecido, onde a obra salvífica de Cristo foi estabelecida antes mesmo da fundação de todas as coisas, e o Espírito está nos trazendo à memória. Sim, Espírito, queremos que através da sua liberdade o Senhor possa conectar os nossos corações mais uma vez. Sim, Jesus. E, gente, eu queria fazer um momento aqui com vocês, de que diante de tudo isso que a gente falou, queremos orar por algumas pessoas que se encontram neste lugar estagnadas com o Espírito. Neste lugar onde as coisas têm roubado e as paixões desse mundo têm roubado a atenção que o Espírito necessita.
Nós queremos orar por vocês para que essa barreira seja quebrada, para que de maneira profunda vocês possam experimentar esse elo de ligação com o Espírito que quer trazer a revelação do Cristo vivo. Amém? Então, se você sente que você tem olhado para essas coisas, né, que Pedro está dizendo aqui, você tem olhado para essas coisas de perto, tem estado cego para aquilo que o Espírito quer fazer na sua vida, nós queremos orar por vocês. Nós queremos orar com a autoridade do próprio Cristo e do poder que foi dado aqui à igreja. Esse poder divino que foi estabelecido agora na natureza divina e não mais numa natureza terrena. Então, se você sente que você está neste lugar, vem aqui até a frente, queremos orar por vocês. Amém? Então, à medida que a gente vai adorando, deixa o Espírito falar ao seu coração. E não se sinta envergonhado, viu? Porque eu mesmo tive vários momentos na vida de estagnação e de distanciamento do Espírito. Já me entreguei a te conhecer, tua presença é o meu tesouro. Sei que há em ti um lugar pra mim na mesa do banquete. Levante suas mãos, vamos dizer: já me entreguei a te conhecer, tua presença é o meu tesouro. Sei que há em ti um lugar pra mim na mesa. Vamos lá, vamos persistir mais um pouco nesse lugar. Já me entreguei, já me entreguei a te conhecer, tua presença é o meu tesouro. é tudo que eu tenho. Sei que há em ti um lugar pra mim na mesa do banquete.
presença é o meu tesouro. Sei que há em ti a fonte de prazer, fonte de satisfação. Presença é o meu tesouro. Sei que há em ti um lugar pra mim na mesa do banquete. Aleluia. Jesus, nós queremos ser encontrados pelos seus olhos nessa noite de uma forma especial. Jesus, nós queremos ser encontrados e constrangidos por meio do teu Espírito, revelando a beleza do seu coração a nós, que nos faz lembrar da sua aliança, do seu amor perpétuo derramado na cruz do Calvário por meio do teu sangue. Jesus, nós queremos ser constrangidos nessa noite e saímos daqui de uma forma diferente como nós entramos. Saímos daqui, Deus, convictos de que o Senhor intencionalmente está se revelando a nós para que possamos de fato conhecer um amor de verdade. Não um amor desse mundo, não um amor que nós de alguma forma aprendemos nesse mundo, mas aquele amor que nos amou primeiro. Aquele amor que é precursor antes da fundação dos dias, no qual Pedro se referia ao dizer que o Cordeiro foi morto antes da criação de tudo. Jesus, nós queremos aprender a viver na perspectiva desse amor, na perspectiva desse lugar onde nós te percebemos amando, e esse é o nosso combustível de vida. Esse é o poder divino que nós recebemos do alto para a vida e piedade. É isso que Pedro está enfatizando. É por causa desse amor constante, infalível, é por causa do amor divino de Deus por meio de Jesus que nós temos sustentabilidade na jornada, que nós temos êxito na jornada. Não é porque nós amamos, mas é porque Ele nos amou primeiro. Sabe, queridos, eu acabei de voltar de uma ministração, eu nem ia subir aqui, o Ricardo falou sobe lá e termina, mas uma coisa que eu compartilhei e tem a ver com isso que o Rica compartilhou também, é que lá em Apocalipse 2, quando Jesus está lembrando a igreja de Éfeso de que eles eram uma boa igreja, mas que eles tinham esquecido algo que era essencial. Eles tinham abandonado o primeiro amor. E que é possível nós sermos uma igreja boa, é possível você ser um crente bom, é possível você fazer coisas boas, é possível você ter um afeto pelas necessidades desse mundo e viver coisas boas, fazendo coisas boas nesse mundo, e ainda assim se esquecer do amor de Jesus. Primeiro amor não é só a expressão do dia que eu e você conhecemos Jesus. Primeiro amor não é só colocar a realidade das coisas de Deus em primeiro lugar. Primeiro amor é nós entendermos que Ele nos amou primeiro. Primeiro amor é Ele em primeiro e a partir dele todas as coisas. Primeiro amor é a aliança inquebrável antes de eu e você existirmos. Primeiro amor é nós voltarmos os olhos para a cruz e entendermos que lá é o lugar suficiente para mim e para você.
E eu queria orar, encerrando esse culto, para que você volte para casa com essa convicção. Vira para quem está do teu lado e diga assim: antes de nós fazermos algo para Deus, Deus fez algo por nós. A pergunta é: o que nós vamos fazer com o que foi feito? Pergunta a pessoa do seu lado: o que você vai fazer com o que foi feito na cruz do Calvário? Feche seus olhos. Jesus, captura o nosso coração. Nós queremos ser respostas vivas desse amor grato por algo que nós jamais poderíamos conquistar se não fosse nos dado de graça, se não fosse pela sua misericórdia, pelo seu sangue, pelo seu perdão. E nós queremos, Pai, de alguma forma aqui, firmar um compromisso nosso com o Senhor. Nós não queremos trocar essa aliança por mais nada. Nós não queremos abandonar o primeiro amor. Então, Espírito Santo, nos lembra todos os dias da beleza do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Nos lembra do ofício do sangue, nos purificando de pecados que nós já deveríamos ter abandonado e que às vezes ficam como sombra nas nossas mentes e pensamentos. Jesus, nos lembra por meio do Teu Espírito Santo a herança que nós temos em Cristo Jesus, a bendita esperança que nós temos de entrar no reino dos céus por causa dele abrir um caminho que nós jamais poderíamos ter aberto por meio da cruz do Calvário. Jesus, nos lembra das verdades, nos lembra da realidade celestial acessível a nós agora. E guarda o nosso coração de todo engano de que é possível viver sem Jesus. Nós te agradecemos nessa noite. Amém, amém e amém. Vira para quem está do teu lado e fala assim: que essa semana o Espírito possa te lembrar e amadurecer o seu amor. Amém? Se você está visitando a gente pela primeira vez, não vai embora, a gente quer trocar ideia com você. Descendo a rampa, primeira porta direita. Tamo junto, até semana que vem. Boa noite.